Seja muito bem-vindo ao podcast Você em Dia Saúde, produzido pela Bion Indústria Farmacêutica, que desenvolve biomedicamentos para pacientes com doenças crônicas no Brasil. A série de podcasts que leva até você temas atuais e relevantes sobre saúde, trazendo médicos e profissionais renomados para tratar desse assunto que é o maior investimento em bem-estar que você pode fazer. E o nosso tema de hoje é casos de trombose relacionados a gestações de alto risco. Nós vamos explorar esse tema hoje aqui no podcast Você em Dia Saúde. Eu sou a Marina Machado e junto comigo nessa conversa está o Dr. André Malavasi, diretor da ginecologia do Centro de Referência da Saúde da Mulher do Hospital Pérola Byton, diretor da SOGESP, que é a Sociedade de Ginecologia do Estado de São Paulo, membro da Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia e coordenador da obstetrícia do Hospital do Servidor Público Municipal. Ninguém melhor do que ele para falar comigo hoje. Doutor André, tudo bem? Muito obrigada. Muito obrigado, Marina. É um grande prazer estar com você. Eu queria agradecer esse espaço que você hoje nos cede para falarmos de um assunto que é tão importante como este. Eu não posso deixar também de agradecer a Bion, que tem inovado neste campo, dentre todos os medicamentos biológicos de altíssima qualidade, e agradecer ao Mafra, que é um querido amigo e que está à frente de toda esta atuação. Estou à sua disposição para esclarecer o que for possível em relação à trombose na gravidez, que é hoje a principal causa de morte em gestantes no mundo, nos países que conseguiram controlar as causas clássicas, que são a hipertensão, sangramento e infecção. Então o Brasil, dentro em pouco tempo, estará vivenciando esta realidade, ou seja, tendo a embolia pulmonar nas gestantes e puérperas como uma importante causa de morte materna que tem que ser combatida. E o combate é através da prevenção, que é o que nós vamos falar hoje. Pois é, aliás, é um assunto que muito me toca, apesar de que eu já sobrevivi a 2 gravidezes. Eu tô com um de 1 ano, tô muito feliz, e um de 9 anos que me fez mãe. Aliás, é isso, né? A gravidez é um momento histórico na vida da mulher. Não é apenas um momento em que o corpo muda, a cabeça muda, as nossas prioridades mudam, nós somos inundadas por hormônios e a gente também se enche de amor. Só que tem esse lado que o senhor já até apresentou, que não é tão romântico. Estar grávida aumenta em 5 vezes o risco de tromboembolismo venoso. E o risco é ainda maior nos primeiros 15 dias após o parto. E é interessante porque eu passei por 2 partos e nunca soube disso. E eu fiquei sabendo que, em média, é 10 vezes maior depois do parto, né, doutor André? Por que esse momento é tão precioso, traz também tanto risco? É isso mesmo, Marina. Você tocou num ponto que ele é fundamental. A gestante, quando ela está na plenitude da sua gravidez, a gestação avança, ela aumenta em 40% o seu volume sanguíneo. E é muito importante este aumento de volume sanguíneo para que ela consiga levar não só nutrientes, mas oxigênio para este novo ser que está se desenvolvendo, para este feto. O problema é que quando ela dá à luz, ela tem sangramento, ela tem uma hemorragia no parto, que geralmente é de 500 mililitros a 1 litro, e a natureza se prepara para este momento crítico, que é o parto, que é o momento onde existe esse sangramento, e prepara a grávida para coagular mais. Então, esta pró-coagulação, esse estímulo à formação de coágulo, ele é muito presente no final da gravidez e nos próximos dias que seguem ao parto. Período este que nós chamamos de puerpério. Puerpério é aquele período que se inicia com o parto e termina 6 semanas depois do parto. Portanto, 42 dias depois do parto. E é o período de maior risco para a gestante ter os fenômenos tromboembólicos. Eu queria só deixar aqui muito claro, para que quem está nos ouvindo não tenha dúvida, que estamos falando aqui de trombose venosa, trombose no interior das veias, que tanto pode ser a trombose venosa profunda, que nós médicos chamamos de TVP, é a abreviação para trombose venosa profunda, é aquela pessoa que sente uma dor na panturrilha, como se ela tivesse levado uma pedrada, aquela perna fica inchada, dolorida, ela não consegue
movimentar adequadamente a perna. Esta é a trombose venosa profunda clássica, apesar de nós termos também, metade das vezes, quadros assintomáticos, que a mulher está com trombose e não tem esses sintomas. Este trombo, este coágulo que se forma no interior da veia profunda da perna, que é a TVP, ele em 15% das vezes se solta. E se soltando esse trombo, esse coágulo, esta rolha sanguínea, ela sobe pelas veias da perna, esta rolha sanguínea, esse coágulo vai parar nas câmaras cardíacas, no átrio direito, ventrículo direito, e acaba sendo ejetado para a artéria pulmonar, interrompendo a circulação pulmonar. E este fenômeno nós chamamos de embolia pulmonar. Qual que é o problema, Marina? O problema é que a embolia pulmonar, em 25% das vezes, o primeiro sintoma é morte súbita. A pessoa simplesmente tem uma queda, uma síncope, um desmaio e morre. Então, é um quadro muito grave, muitas vezes letal, que nós precisamos prevenir, porque o tratamento nem sempre ele é possível. Nossa Senhora, só de ouvir o senhor falar me arrepia um pouco. Eu entendo que toda essa movimentação do nosso corpo, né, seja mais fácil para o corpo quando você tem pouca idade. Uma gravidez lá pelos 20, 30 anos é melhor do que quando avançamos com a idade? Ou seja, temos mais riscos quando temos gravidezes mais avançadas? Marina, você está tocando num ponto que eu acho fundamental, que ele inclusive extrapola, ele transcende esta problemática da mortalidade materna e mortalidade por embolia. O corpo humano ele foi feito para gestar, para engravidar, assim que a mulher começa a ter os primeiros ciclos ovulatórios, né? As nossas bisavós, tetaravós, elas tinham filhos que começavam aos 14, 15 anos, mas elas tinham 15, 18, 20 filhos, e a mortalidade materna naquela época era enorme. Hoje as mulheres, até por uma questão laboral, por uma questão acadêmica, elas precisam se preparar para o mercado de trabalho, elas adiam a gestação e inevitavelmente isso traz várias consequências. Entre elas é o maior risco de abortamento, o maior risco de parto prematuro, o maior risco de hipertensão na gestação e também, principalmente, o maior risco de trombose venosa profunda e de embolia pulmonar. Só para citar para você, uma mulher de 70 anos tem 50 vezes mais risco de ter trombose do que uma mulher de 18 anos. Então, a trombose ela aumenta linearmente com o avançar da idade. Quanto mais jovem é a mulher, menos risco ela tem de ter trombose. Isso é um dado muito importante, Marina. Bom, temos que ficar atentas então, né, doutor? Porque com o passar da idade tudo vai complicando, agora na gestação é mais difícil ainda. Que eu, como obstetra, eu só queria fazer esse parênteses que a realidade hoje são as gestantes com mais idade, né? Eu frequentemente faço partos no consultório, a minha rotina é fazer partos de mulheres com 41, 42, 44 anos de idade. Eu já tive pacientes com 48 que fizeram fertilização in vitro até 52 anos. Então, a gestação em idades mais avançadas é uma realidade. Isso traz alguns alertas para nós médicos. Precisamos estar muito atentos a esses alertas, entre eles a prevenção de trombose, porque são essas as mulheres muito vulneráveis para terem fenômenos tromboembólicos. Não só pelo avançar da idade, viu, Marina, mas a mulher, quando ela engravida aos 40 anos, 42 anos, nós percebemos que no final da gestação, o corpo da mulher ele fica muito cansado. Então, elas têm mais dificuldade realmente para fazer as atividades físicas rotineiras do que uma mulher de 18, 19 anos. Então, a imobilidade, a menor movimentação física é um outro fator de risco também para trombose. Nós, obstetras, não gostamos de maneira alguma que a gestante fique em repouso absoluto. O repouso absoluto, que é aquela mulher que fica deitada na cama, só sai para ir ao banheiro, por mais do que 48 horas, ele aumenta 5 a 8 vezes o risco de trombose. Então, grávida tem que se movimentar. Grávida tem que fazer caminhada, hidroginástica, natação. Nós pedimos para evitar os esportes de impacto, porque, claro, o impacto ele pode trazer
algum prejuízo no compartimento fetal. Mas os outros esportes, as atividades físicas leves, são absolutamente recomendadas na gravidez, desde que o seu obstetra, que o seu médico autorize. Claro, existem situações como trabalho de parto prematuro, placenta prévia, algumas situações que nós pedimos realmente para a grávida não fazer atividade física, mas a movimentação, ela é para todas. Como é que a gente descobre uma trombose cedo, né? Para que a gente evite que isso vire uma embolia pulmonar. O senhor já citou alguns sintomas, mas eu queria marcar aqui, né? Se você está no momento gestante, está chegando mais para o final da gestação, entendo que também tem quadros de saúde, né? Comorbidades que agravam essa situação. Então, se você tem hipertensão, se você é diabético, se você já não pratica muito exercícios, como o senhor está alertando. Mas quais são os sintomas para a gente ficar atento e não deixar isso evoluir? Você agora fez a pergunta de $1 milhão. Adoro. Porque assim, 60% das tromboses venosas profundas na grávida são assintomáticas. Isso tem, hoje os colegas, as pessoas que não são da área médica, sabem muito bem o que quer dizer isso, porque isso a gente vê agora com Covid, né? É aquela pessoa que está com a doença, está disseminando o vírus, mas não tem manifestação daquela doença, que é o principal problema, porque você não consegue se antecipar aos cuidados dessa pessoa. E na trombose acontece isso. Então, 60% das tromboses venosas profundas na gravidez, a gestante está com a trombose na veia da perna e ela não tem nenhum sintoma. E quando nós temos o outro grupo de 40% que tem sintomas, o exame que se faz para se identificar a trombose é o Doppler venoso dos membros inferiores, que é um ultrassom que avalia o fluxo das veias. E o problema é que na gestante, muitas vezes nós podemos ter exames falso negativos, que hoje as pessoas também sabem muito bem o que quer dizer isso, né? Você tá com a doença e seu exame não tem a capacidade de acusar aquela doença. Ou seja, você fazer diagnóstico de trombose venosa profunda na grávida não é simples, porque muitas não têm sintomas, você não pensa nessa doença, e as que têm sintomas você pode fazer o exame e numa parte delas pode vir negativo o exame. E quando você suspeita de embolia pulmonar, o problema é que o exame padrão ouro para embolia pulmonar é a tomografia do tórax. E nós não dá para fazer com a criança grávida. Exatamente, Marina, porque é uma imagem, é um exame que usa radiação. Nós até podemos fazer na gestante quando a suspeita é muito forte, mas nós evitamos porque a radiação ela deve ser evitada na gravidez. Ela pode ser feita, mas nós só fazemos quando a suspeita é muito forte. Então, a grávida ela tem uma limitação diagnóstica. Por isso, claro que se nós temos uma gestante que está com dor na perna, está com a perna demasiada, curiosamente, 70%, 80% das tromboses venosas profundas na grávida são na perna esquerda. Existe uma razão anatômica para isso, porque a veia que vem da perna esquerda, ela fica mais comprimida do que a veia que vem da perna direita. Mas, se nós temos sintomas, nós vamos procurar tentar fazer o diagnóstico. Mas é interessante que os sintomas se confundem também com os da gestação, né? Exatamente, com as chamadas modificações gravídicas. É isso mesmo. Você matou a charada, é isso mesmo. A grávida ela tem uma série de alterações, inclusive ela começa a ter falta de ar no final da gestação, que nós chamamos de dispneia, é um termo que tem sido muito utilizado hoje também por conta da pandemia, e a dispneia ela é muito frequente na grávida porque o útero gravídico subindo, ele atinge aqui as costelas e ele começa a empurrar o pulmão, o diafragma para cima, e a grávida ela fica com uma respiração mais curta, o que também nos confunde em relação a uma possível embolia pulmonar. Então, é claro que nós vamos estar atentos, vamos pedir os exames, mas qual que é o segredo? O segredo é que esta gestante, esta mulher, tenha já sido submetida a um score de risco, que hoje todos os médicos têm acesso, é uma pontuação muito simples, e se ela tem essa pontuação mostrando que ela está em risco de ter trombose, ela já recebe a enoxaparina preventivamente. Então, o nosso intuito, o nosso objetivo hoje, enquanto membros da comissão
nacional de trombose na mulher, da Fibrasgo. Eu sou também membro e cofundador da Sociedade Brasileira de Trombose e Hemostasia e membro da Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia, é fazer com que todos os colegas médicos que estão fazendo pré-natal de gestantes coloquem essas gestantes na avaliação de risco. Se ela está em risco de ter trombose, ela tem indicação de já iniciar o recebimento da heparina de baixo peso molecular, que é a medicação adequada para essa população, para as gestantes, porque é a medicação mais segura, uma medicação biológica. A heparina de baixo peso molecular, ela tem um risco muito menor de complicação do que os outros anticoagulantes. E no Brasil nós temos a enoxaparina, não temos outras heparinas, já tivemos no passado, mas hoje nós temos a enoxaparina, que na verdade é a melhor das heparinas de baixo peso molecular, porque ela é aquela que ela tem mais seletividade em relação ao fator 10 ativado, que é o fator da coagulação que deve ser inibido para evitar a trombose. E é um medicamento biológico, que tem todos os cuidados dos medicamentos biológicos, e só para o nosso ouvinte saber, é incrível, porque eu demorei para aprender isso, mas cada ampola, pequena ampola de enoxaparina, aquilo ali foi um porquinho que foi criado em condições muito especiais e que nós utilizamos, então, o intestino desse porco para fazer esta seringa. Então, é um medicamento altamente eficaz, seguro e feito com uma grande tecnologia agregada. Mas precisamos fazer com que seja mais fácil o acesso, né, doutor? Porque os medicamentos biológicos, inclusive por terem todo esse cuidado, a produção não é fácil, né? E a gente tem tido maior facilidade no Brasil, mas é importante que a gente facilite esse acesso cada vez mais. Você está tocando num outro problema, Marina, que por conta da pandemia, que revolucionou os nossos comportamentos, mudou a forma como nós vivemos e mudou também a forma como lidamos com as doenças. Por conta da pandemia, o SARS-CoV-2, o Covid, o coronavírus, ele, por vários mecanismos, aumenta o risco de trombose. Cada vez nós temos percebido mais pacientes que tiveram infecção pelo Covid e que logo a seguir da infecção, ou 2 meses depois, tem trombose venosa profunda, tem embolia pulmonar. Então, o consumo mundial dos biológicos anticoagulantes, das heparinas de baixo peso molecular, ele aumentou de uma forma nunca anteriormente vista. Então, o mundo todo hoje está atrás da heparina. A heparina, é muito bonita a história da heparina, porque a heparina, ela é uma substância biológica, é um açúcar, é um polissacáride, é uma molécula muito grande, não passa a placenta. Só para a gente ter uma ideia, a enoxaparina, ela tem 4.000 kilodaltons, que é a unidade de massa atômica. Para passar a placenta, o peso máximo é de 500 kilodaltons, e por não passar a placenta, é uma medicação absolutamente segura para os bebês, para os fetos. É um açúcar, e ela foi descoberta por um estudante de medicina em 1914, chamado Jay McLean. E Jay McLean, ele estava no primeiro ano da Faculdade de Medicina de Harvard, e para custear os seus estudos, ele foi ajudar um médico norte-americano, também em Harvard, como agente de limpeza do laboratório desse outro médico chamado William Howell. E William Howell viu que aquele estudante de medicina, ele era muito desenvolto, ele era muito dedicado, e começou a dar algumas tarefas para ele e falou assim: olha, você agora vai pesquisar nos fígados de cães uma substância que vai nos ajudar a parar as hemorragias. Eles buscavam uma substância pró-coagulante, um coagulante universal. Foi aí que Jay McLean descobriu uma substância no fígado de cães que, na verdade, não aumentava a coagulação, mas ao contrário, fazia com que o coágulo demorasse para se formar. Era um anticoagulante. E como vinha do fígado de cães, que em grego significa hepatos, né? Hepatite, hepatopatia, então hepatos é fígado, se criou esse termo de heparin. E, curiosamente, Jay McLean, ele não tinha dinheiro para terminar os seus estudos, ele teve que abandonar a faculdade de medicina, nunca se formou como médico, mas ele descobriu uma das medicações
medicações mais revolucionárias da medicina, porque as heparinas e os antibióticos são as substâncias mais importantes que conseguiram revolucionar a medicina moderna. Sem as heparinas, não seria possível os transplantes, não seriam possíveis as cirurgias vasculares, as cirurgias cardíacas. Então, o Jay McLean, apesar de não ter se formado médico, ele trouxe uma contribuição trazendo um medicamento que há mais de 100 anos é utilizado por nós e que não tem um substituto sintético. Veja você que interessante essa história. Nossa, adorei aprender. Eu sou apaixonada pela área da saúde, então ter uma informação como essa já me enche de cultura e saber de onde vem o medicamento, como ele foi criado, essa história curiosa. É claro que eu termino com um pouco de dó dele. Espero que ele tenha tido reconhecimento em vida do grande feito que ele fez, né, doutor? Chegou a ter esse reconhecimento ou só depois? Ele teve, Marina, e existe na internet, todos podem acessar, se colocarem o nome dele. Ele escreveu um livro, né, descrevendo detalhadamente como que ele descobriu a heparina e ele depois sim recebeu os méritos. Ele até hoje ele é muito querido por todos nós que estudamos coagulação. Doutor, só para fechar essa explicação, né, do uso dos medicamentos biológicos, enoxaparina e a heparina para gestantes, só para que as pessoas tenham claro de que não é apenas uma medicação a ser tomada por uma semana, 2 semanas. É um tratamento mais longo, pode ser tomado até por 6 meses e eu queria confirmar isso com você, dando conta de que, como o senhor disse, é um medicamento seguro para ser tomado durante a gravidez. Nas gestantes, Marina, que estão em risco de ter trombose, nós usamos durante toda a gestação, portanto, uns 9 meses de gestação, suspendemos 12 horas antes do parto, reintroduzimos 8 a 12 horas depois e ela usa por mais 6 semanas. Então, ela acaba utilizando praticamente por 11 meses a medicação. A pessoa que está com uma trombose aguda, fora da gravidez, ela usa, como você bem disse, por 6 meses, né? Eventualmente, hoje, nós temos aumentado esse prazo, por alguns casos, para até 9 ou 12 meses. Mas nas gestantes, elas usam... Existem algumas variações, mas via de regra por toda a gestação. Então, uma medicação de uso prolongado é uma medicação muito segura, ela tem um risco muito baixo de sangramento, tem que ser utilizada com uma indicação precisa, porque apesar de ser um risco baixo, este risco existe, e todos nós médicos colocamos nos pratos da balança, né? Quando o benefício supera o risco, nós indicamos então a dose profilática. Agora, existe a dose terapêutica, né? Porque a enoxaparina ela pode ser utilizada para prevenir a trombose, mas ela pode ser utilizada também para tratar a trombose, que aí é uma outra dose. Geralmente as gestantes aí acabam tendo que usar 2 aplicações por dia. Perfeito, doutor. Agora eu queria mudar um pouquinho o olhar para o bebê, porque nós falamos até agora do risco para a mãe, mas a trombose também pode ser um risco para o feto, não? Existem as tromboses que acometem a placenta e que levam várias complicações, né? Como óbito fetal, abortamento, restrição de crescimento fetal, trabalho de parto prematuro, aumento de pressão na gestação, e existem algumas situações conhecidas como trombofilias adquiridas. A mais famosa é síndrome do anticorpo antifosfolípide, que nós abreviamos como SAF, e que nesse caso o uso da enoxaparina associada à aspirina, nós usamos aspirina junto, traz uma taxa de sucesso, de resultados satisfatórios, de 85%. Mas existem as trombofilias hereditárias, que são situações transmitidas de pais e mães, de pais para filhos, onde existe uma predisposição para trombose. A trombofilia hereditária mais frequente na nossa população é o fator 5 de Leiden. As trombofilias hereditárias, elas causam estas complicações fetais, como nós já dissemos, óbito fetal, abortamento, restrição de crescimento fetal, mas o problema, quando está no feto, nós não conseguimos tratar, porque como eu disse para você, a heparina não passa a placenta, exatamente, o que é uma grande vantagem, porque não causa sangramento fetal, mas, por outro lado, não evita a trombose no feto. Então, nas trombofilias adquiridas, a heparina ela funciona muito bem. Nas trombofilias hereditárias, nós não temos a indicação de uso por esta situação que eu expliquei para você.
Doutor, essas trombofilias hereditárias são frequentes ou são mais raras? São. Se nós juntarmos todas as trombofilias, Marina, nós teremos em torno de 15% das pessoas tendo algum tipo de trombofilia, né? A mais frequente é o fator 5 de Leiden. Depois nós temos a mutação da protrombina, deficiência da proteína C, deficiência da proteína S, a deficiência de antitrombina. Essas são as principais trombofilias hereditárias. Algumas mais comuns, outras mais raras, mas se nós juntarmos todas as trombofilias hereditárias, cerca de 15% das pessoas têm alguma trombofilia. Ter trombofilia hereditária não significa que essa pessoa terá trombose. A maioria das pessoas com trombofilia hereditária nunca terá nada ao longo da vida. E não ter trombofilia hereditária não nos protege também de trombose. Não nos dá um salvo-conduto que nós não teremos trombose. Então, uma pessoa que está com obesidade, é sedentária, deslipidêmica, está com colesterol aumentado e faz uma viagem de 12, 18 horas de avião na classe econômica, ela está em alto risco de ter trombose, independentemente ou não de ter trombofilia hereditária. Então, hoje existem critérios muito bem estabelecidos para nós fazermos esta pesquisa, que é uma pesquisa cara e que tem a única indicação de instituir o tratamento. Quando nós fazemos a pesquisa, quando esta pessoa já teve trombose, quando essa pessoa teve uma trombose que nós não sabemos qual foi a causa, quando ela tem parentes que tiveram trombose abaixo de 50 anos, quando ela tem tromboses de repetição, ou se ela teve trombose usando uma pílula contraceptiva, né, oral, uma pílula hormonal, ou se ela teve trombose na gravidez. Nessas situações, Marina, nós pesquisamos as trombofilias hereditárias. Nas outras situações, não. Então, eu vou dar um exemplo muito claro para você. Imagina uma conhecida sua que está fazendo equitação, está andando de cavalo, sofre uma queda do cavalo, fratura o fêmur, faz uma cirurgia e tem uma trombose venosa profunda. Esta mulher, ela não deve pesquisar trombofilia. Por quê? Até talvez ela tenha, mas nós sabemos que ela teve a trombose porque ela teve um trauma. E as cirurgias e os traumas são grandes fatores de risco para trombose. Então, ela ficará anticoagulada por 6 meses, acabou a anticoagulação, ela está de alta. Nós sabemos qual foi a causa. Agora, imagina uma outra amiga sua, de 18 anos de idade, que começa a tomar uma pílula para evitar a gravidez e tem uma trombose. Não era para ela ter trombose com pílula. Por que ela teve trombose? Vamos pesquisar uma causa endógena. E aí nós pesquisamos as trombofilias. Nossa, que aula! Maravilhoso, doutor André. Muito obrigada. Agora, fico pensando assim, né? Você acha que você está livre do problema porque você teve uma primeira gestação, tudo foi tranquilo. Então, eu não tenho risco de trombose caso eu engravide de novo ou não é bem assim? Você fala do seu caso? Se você engravidar de novo agora? Qualquer pessoa, né? Você teve uma primeira gestação, foi tudo tranquilo. Tá. Você tem garantia de que na segunda também não terá trombose? Olha, você está me fazendo umas perguntas muito capciosas, viu? Tô aqui para isso, para complicar a sua vida. Nas aulas, os médicos não me colocam contra a parede como você, viu, Marina? Olha, você fez uma pergunta muito capciosa pelo seguinte... O fato dela não ter tido trombose é um salvo-conduto para não ter nova trombose? Não é. Mas veja que interessante. Apesar dela estar com um pouco mais de idade, 2, 3, 4, 5 anos a mais, e nós falamos que a idade aumenta de trombose, ela já passou por uma grande prova de estresse. Porque, só para a gente ter uma ideia, qual é o risco de uma mulher ter trombose ao longo de um ano? De cada 10 mil mulheres que não estão usando pílula e que não estão grávidas, de cada 10 mil mulheres ao longo de um ano, 4,7 terão trombose. Então o risco é 4,7 para cada 10 mil mulheres ano. Se a mulher está usando uma pílula, o risco passa de 4,7 para 9,1 mulheres para cada 10 mil usuárias de pílula por ano. Então a pílula, ela dobra o risco de trombose. É um risco muito baixo, mas dobra. Se a mulher está grávida, o risco dela passa, Marina, para 29,7 casos de trombose para cada 10 mil grávidas por ano. Então, a gravidez, ela do ponto de vista tromboembólico, é muito mais severa do que a pílula. Se ela já engravidou e foi tudo bem, eu fico tranquilo. Claro, a não ser que ela aumentou muito de peso, esteja sedentária, tenha tido alguma outra
alteração imprevisível, está agora grávida de gêmeos, que aumenta o risco de trombose, está tendo uma situação chamada hiperemese. Hiperemese é quando a mulher ela tem muitos vômitos na gravidez, porque os vômitos incoercíveis, aqueles vômitos que você não consegue tratar, eles desidratam a gestante, e quando você fica desidratada, Marina, o que acontece com o seu sangue quando você perde água? Ele fica mais grosso, ele concentra e aumenta o risco de trombose. Então existem algumas situações onde esse risco pontualmente pode aumentar, mas via de regra, uma mulher que já passou por uma gravidez, como você, 2 gravidezes, e não teve trombose, você para mim é uma paciente que eu fico muito tranquilo, porque você já passou por uma grande prova de fogo. Eu tenho muito mais receio de uma paciente que nunca engravidou do que uma paciente que já teve 2 gestações como você, entendeu? Você eu ficaria super tranquilo. Claro, eu tenho que fazer a avaliação sua de risco, ver outras alterações, ver se você não está com varizes nas pernas, ver qual é o seu índice de massa corpórea, mas via de regra, você me deixa muito tranquilo. Nossa, doutor, eu quero ganhar até uma medalha, né? Porque a gente vê quanto risco nós corremos na gestação, quantos cuidados nós temos que ter, e é importantíssimo fazer o pré-natal, porque se você está sendo acompanhada o tempo todo por um médico que conhece o seu corpo, que vai conversando com você, que vai te propondo os exames adequados, esse risco obviamente diminui, visto que é difícil o diagnóstico, mas que uma vez feito você tem tratamento. Então assim, por favor, você que está ouvindo, querida ouvinte ou querido ouvinte, passe essa informação para as mulheres, que é importantíssimo fazer um pré-natal de qualidade. Quero agradecer por falar isso, Marina. Olha, a impressão que dá é que a gente combinou isso, mas você, enfim, tem só feito gols aqui de letra. Que maravilha. Você tocou no ponto mais importante. A ação mais importante da obstetrícia é o pré-natal. O pré-natal ele é muito mais importante, inclusive, que o parto. Aquela mulher que faz um pré-natal adequado, ela tem um parto seguro, porque os riscos são identificados, são corrigidos, e aqueles riscos não corrigidos, ela é encaminhada para um parto num ambiente de maior segurança. Então você realmente acertou no alvo. O pré-natal é a ação mais importante que nós temos para gestantes, e infelizmente, no ano passado, 2019, no Brasil, nós tivemos um aumento de mortalidade materna. Nós temos ainda um compromisso com a Organização Mundial da Saúde de reduzir a morte materna no Brasil, que nós vivenciamos níveis vergonhosos de morte materna. O estado de São Paulo, que é um dos estados com menor mortalidade materna do Brasil, a taxa é de 60 mortes para cada 100 mil nascidos vivos, que é muito alto. Para você ter uma ideia, na Suécia é 2, Noruega é 4, na Finlândia é 3. Então, lá não se fala mais em morte materna, porque a morte materna lá já é tão pequena que eles usam um outro indicador chamado near miss, que são situações chamadas de quase morte, aquela grávida ou puérpera que precisou de transfusão sanguínea, que precisou de UTI, que precisou fazer uma nova reintervenção, que precisou ser reinternada. Eles têm outros indicadores mais sensíveis, porque lá a mortalidade materna, a taxa já é extremamente baixa. No Brasil, infelizmente, nós não só não conseguimos reduzir a morte materna, como nos últimos 20 anos, o ano passado nós tivemos aumento da morte materna, mostrando que aumento principalmente por causas hemorrágicas e causas tromboembólicas, mostrando que as grávidas no Brasil ainda não têm acesso a um pré-natal de qualidade. 80% das mortes de grávidas por Covid estão no Brasil, mostrando de novo falta de acesso. A falta de acesso à medicação, às heparinas de baixo peso molecular, é um dos espectros, é um dos lados dessa triste realidade, Marina. Então, nós precisamos melhorar a qualidade pré-natal e o acesso da gestante em todas as suas modalidades. Poxa, doutor André, muito obrigada por todo esse carinho em explicar pra gente, pelo seu tempo. Olha, é tanta informação importante que eu gostaria de chamar a atenção de novo a todos que estão nos ouvindo, para que ouça de novo, para que compartilhe, porque o que o senhor trouxe pra gente hoje não tem preço. Muito obrigado pela sua entrevista. Marina, foi um grande prazer, eu aprendi muito com você e queria mandar um grande abraço a todos os nossos ouvintes
dizer que nós, na Comissão Nacional de Trombose da Mulher da Febrasgo, estamos à disposição para qualquer esclarecimento. E eu queria novamente agradecer você também, a qualidade das suas perguntas, porque eu já fiz muitas entrevistas, Marina, e quando nós temos uma entrevistadora que domina um assunto, a nossa satisfação ela é absoluta, né? Queria agradecer você novamente, ao Mafra e à equipe, toda a equipe que está conosco, a Bion, por nos darmos essa oportunidade de reduzirmos a mortalidade materna. Muito obrigado, viu, Marina? Um grande abraço. Obrigada, doutor, o senhor é muito gentil. Está convidado para voltar logo para conversar com a gente. E eu vou dar um obrigado especial a você, o nosso ouvinte. Eu tenho certeza que saímos deste encontro com muito mais conhecimento. E eu sempre digo aqui que conhecimento é um investimento importantíssimo na sua saúde. Este foi o podcast Você em Dia Saúde, produzido pela Bion Indústria Farmacêutica, que desenvolve biomedicamentos para pacientes com doenças crônicas no Brasil. E aqui nós tratamos do tema casos de trombose relacionados a gestações de alto risco. Eu sou a Marina Machado, te espero no próximo podcast. Não perca, vai ser muito bacana. Aguardo você. Ouça os episódios semanais do Você em Dia Saúde nos principais agregadores de podcast. Comente, avalie e compartilhe nas redes sociais. Bion, Vida à Ciência.